Amém. Amados, porque eu busquei de Deus uma palavra e eu senti no coração de trazer esta palavra, esta ministração aos amados, aos irmãos, porque é bem verdade que para estar aqui numa segunda-feira, para estar aqui, meu irmão, num momento deste, tem que ser servo de Deus, é papel de líder, é só líder que tem essa postura de estar aqui num dia como este, um dia em que nós poderíamos estar em casa, ou estar tomando aquele refrigerante abençoado, não é? Poderíamos estar no shopping fazendo compra, gastando, estourando o cartão de crédito do marido, mas não, você é líder, você tem um chamado na sua vida e você decidiu estar aqui para louvor e para a glória do Senhor. Por isso o tema desta noite, meu irmão, o tema que eu coloquei nesta mensagem é pastores atentos, rebanho saudável. Pastores atentos, rebanho saudável. Porque eu estou diante de homens e mulheres que têm chamado de liderança para a obra do Senhor. E eu quero introduzir, meu irmão, porque eu sempre que eu estou ministrando a palavra de Deus, eu gosto de passar uma parte da didática. Provérbios, ele foi compilado, acredita-se, os estudiosos afirmam que ele foi compilado no século 7, provavelmente no reinado de Ezequias, no século 7 antes de Cristo. O autor principal, aquele que tem mais provérbios declarados é Salomão, mas tem outros sábios que contribuíram e muito para a compilação deste livro canônico. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu particularmente tenho recomendado que a cada dia, aquele que quer ter sabedoria, ter discernimento e ter uma intimidade com Deus e ser amansado pela palavra de Deus, que faça menção, faça leitura de provérbios. São 31 a cada mês. Irmãos, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós somos líderes. Somos pessoas que estamos aqui separados por Deus, escolhidos por Deus. E nós não podemos perder a visão da nossa posição no reino de Deus. A nossa posição é de servos. A nossa posição de servos. Como líderes, como pastores, nós temos que entender que nós estamos aqui para servir a noiva do Cristo, a noiva do Senhor. Nós estamos aqui para sim nos entregar muito mais do que para receber. Este é o papel, esta é a função, é o chamado do líder e do pastor. Por isso, meu irmão, eu tenho certeza, assim como Deus falou comigo através dessa palavra, Ele também há de falar contigo. E se não falar hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar acrescentando mais e mais, em nome de Jesus. Repetindo mais uma vez o tema desta ministração: pastores atentos, rebanho saudável. Aleluias, glória a Deus. Amados, o primeiro tópico que eu quero abordar é o versículo 23, quando diz assim: conhece bem o estado das tuas ovelhas e presta atenção aos teus rebanhos. Meus amados, muitas vezes nós ficamos questionando, mas eu não sou pastor. Eu quero te dizer, você é sacerdote, porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que nós somos uma nação santa separada. Meu irmão, quem são as suas ovelhas? Suas ovelhas são os seus filhos, é o seu marido, a sua esposa, o seu parente que está mais próximo. Você foi chamado para ministrar sobre essas vidas, e nós precisamos de conhecer esse rebanho que o Senhor colocou em nossas voltas. Nós temos que compreender que nós sim temos que colocar no nosso coração, compreender, nós somos todos pastores auxiliares. Por que pastores auxiliares? Simples. Porque o pastor auxiliar, ele não toma uma decisão sem comunicar com o pastor titular. E o nosso pastor titular é Jesus Cristo. Nós precisamos de entender a nossa dependência, a nossa necessidade, em quando formos tomar decisões, nós consultar o nosso pastor principal, Jesus Cristo. Mas eu quero falar das ovelhas. Ovelha, meu irmão, é um animal que ele é bem delicado, complicado. A ovelha, ela é muito sensível. E tenho para mim que por isso Jesus escolheu esse animal para compará-lo conosco, ou nos comparar com ele.
Porque o ser humano, ele é muito complexo. Jesus, quando ele fala para Pedro, ele fala: Pedro, tu me amas? Pedro fala: amo, Senhor. Cuida dos meus cordeiros. E nessa noite Jesus continua perguntando: Carlos, tu me amas? Dinei, tu me amas? Kennedy, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Nós precisamos de compreender a responsabilidade que Deus tem colocado nas nossas vidas, nas nossas mãos. Conhecer o rebanho, conhecer a ovelha. Como há poucos minutos, o pastor Eugênio disse que vir aqui pregar e ir embora, esse não é o papel principal do pastor. Eu penso comigo e tenho convicção pela palavra de Deus que esse papel é um papel secundário na vida de um pastor. Conhecer as ovelhas, ter relacionamento com elas. Eu vejo muitos criticando, e não quero entrar nos méritos de cadeiras no altar, mas muitas vezes é até necessário que as cadeiras elas fiquem aqui para que o pastor sente e ele esteja olhando o rebanho, porque quando ele fixa o seu olhar no rebanho, ele vê se tem alguma ovelha faltando, se tem alguma ovelha que está triste, porque os olhos do pastor, ele tem um poder de diagnosticar a ovelha. Conhecer a ovelha de uma forma íntima, pessoal, poder entrar dentro da casa da ovelha e tomar um cafezinho lá no fundo. Ei, você é líder. Como disse o irmão Carlos, futuros pastores. Como você tem agido com as ovelhas que Jesus tem colocado nas tuas mãos? Tem conhecido as tuas ovelhas? Você conhece o seu rebanho? Você sabe das necessidades da sua ovelha de uma forma individual e do seu rebanho no sentido coletivo? É necessário que um pastor conheça a ovelha e o seu rebanho. Perece muitas ovelhas porque estão desconhecidas pelos pastores, feridas que não são tratadas, não são curadas, porque muitos pastores às vezes necessitam de estar preocupado com a administração, preocupado com o banco que está quebrado, preocupado com a folha de pagamento. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. O próprio Jesus, ele tomou uma decisão, ele colocou a sacola de dinheiro na mão de Judas. Aprenda a dividir a sua responsabilidade como administrador e assumir de uma maneira plena o seu chamado pastoral de líder. Amém? O segundo tópico dessa ministração, eu gostaria de ler o versículo 24. Porque as riquezas não são para sempre, e nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração. Irmãos, o tempo ele se encarrega de pôr fim a muitas coisas. Às vezes um povo sofre com um tirano e afirma: ninguém tira ele é impossível de tirar esse homem do poder. Eu quero dizer para vocês que até o tirano, o tempo vence. Aqueles que servem a Deus também, meu irmão, nessa terra, existe um tempo para nós. E nós, como líderes, como futuros pastores e como pastores presbíteros, nós temos que estar preocupados. Quem vai assumir depois de nós? Quem nós vamos deixar na direção da igreja? Quem vai ficar? A palavra diz: e nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração.
Pastor Eugênio, quem está aqui saudável, gozando de uma plena saúde? Muitos pastores estão por aí, saudáveis, gozando de uma plena saúde, mas de repente vem um infortúnio e ele cai em doença, em enfermidade, até a morte. Às vezes Deus fala: não, vou recolher você para o seio de Abraão. Por isso nós temos que preocupar com o que há de vir. E o pastor, ele tem a responsabilidade de ensinar a sua igreja, a capacitar homens e mulheres para o momento de adversidade. Porque senão, meu irmão, minha irmã, vem alguém e engana o rebanho. O pastor, ele tem que estar com a visão no seu tempo e fora do seu tempo. Ele tem que estar preparando a sua igreja para receber o próximo líder. Porque ninguém garante que o pastorado do pai vai passar para o filho e que a mesma lisura, a mesma integridade, a mesma seriedade seja com o seu sucessor. Amém? O terceiro tópico que eu gostaria de abordar são os versículos 25 e 26. Quando o feno for cortado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for apanhado, as ovelhas te fornecerão lã para as tuas roupas, e poderás comprar mais terra com a venda de teus cabritos. Aleluias. O pastor tem que estar pautado a fé, mais trabalho árduo, mais obediência é igual a sucesso, honra e prosperidade. Pastorear é trabalhar o dia todo e muitas vezes parte da madrugada. O pastor, ele mantém o telefone sempre ligado na cabeceira da cama, porque ele sabe que a qualquer momento uma ovelha pode precisar de ser socorrida, a qualquer momento alguém pode falecer e precisar do conforto do ombro do pastor. Pastorear é um trabalho árduo, cansativo, mas eu quero dizer para vocês, é um trabalho muito digno, um trabalho que traz grande honra para aquele que faz com amor, com dedicação, com respeito, com seriedade. Pastorear não é cumprir um horário determinado pelo Ministério do Trabalho. Ser pastor não é ser funcionário de uma igreja, não é trabalhar para homens e nem para mulheres, mas é trabalhar para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, trabalhar para Jesus. Quando alguém se entrega nesse ministério, tem que ter consciência que ele já recebeu o pagamento. Servir a Deus é uma das poucas funções que recebe o salário antes de trabalhar, porque nós já recebemos, o nosso pagamento foi a cruz, foi a morte na cruz, algo que você não poderia pagar, uma dívida que não era possível a mim e a você saldar, porque é impossível ao homem se justificar diante de Deus. Pastor, missionária, evangelista, homens e mulheres, ser pastor é chorar na madrugada, é saber que os teus problemas são teus, mas a sua cara é de todo mundo. As tuas ovelhas não têm culpa das suas limitações, das suas dificuldades. Ser pastor é negar a si mesmo em prol de um testemunho que salve vidas, que restaura relacionamentos. Ser pastor não é colocar um anel no dedo somente. Pode se colocar, pode sim, porque Deus honra aqueles que o servem, mas acima de tudo, ter uma aliança dentro do seu coração com aquele que
pereceu na cruz, não que foi morto, mas que se entregou, para que nós pudéssemos ter uma vida, e uma vida em abundância na eternidade. Fé, trabalho árduo e obediência vão te garantir sucesso, honra e prosperidade. O quarto tópico que eu gostaria de abordar e depois ir à conclusão dessa palavra é o versículo 27. Tuas cabras fornecerão leite com fartura, para que alimentes a ti mesmo, tua família e todos os teus servos. Quando um pastor cumpre a sua missão de pastorear, de cuidar, de ensinar, de exortar, de ministrar a palavra e cobrar uma vida pautada na palavra, ele consolida uma igreja forte, porque o leite da cabra naqueles tempos, meu irmão, ele era adicionado ao leite da vaca, para fortalecer o leite. O pastor, quando ele pastoreia a igreja, pautado na palavra, amando as suas ovelhas, conhecendo as suas ovelhas, conhecendo os olhos postos sobre o seu rebanho, esta igreja ela cresce forte, e ela cresce em expansão, porque as ovelhas o amam, sente o carinho dele, e sente prazer em estar falando com o vizinho: vamos lá na minha igreja, você vai conhecer o meu pastor, é uma pessoa maravilhosa, é um homem de Deus, ora pela minha vida, me socorre nas minhas lutas, está junto comigo nas minhas adversidades. A igreja cresce quando o pastor dedica a vida dele em pastorear, em amar, em cuidar, em zelar daquela igreja, daquele rebanho. E consequentemente, meu irmão, esse alimento que as ovelhas produzem para o pastor, para a sua família, vão alcançando a todos que estão em sua volta. Pastor, diaconisa, homem, mulher, servos do Deus Altíssimo. Pastorear, liderar, é se entregar. Eu sempre deixo um exemplo interessante. A pirâmide social humana coloca o rei lá em cima, depois os sacerdotes, os nobres, e assim até chegar na plebe. Mas a pirâmide de Jesus é diferente. O rei é a pedra fundamental. Sacerdote, pastor, você não tem que estar por cima de tudo, você tem que ser aquela pedra que está sob Cristo. Você tem que estar recebendo a pressão sobre você. Você tem que suportar essa pressão, porque você está sendo preparado, capacitado para carregar os mais fracos. Amar de forma incondicional. Pastor não escolhe a quem ama, ama a todos. Ser pastor é absorver a natureza materna e a natureza paterna. Tem que ter a natureza da mãe, que acolhe, que protege, que chora junto, que cuida, que limpa até as necessidades do seu filho, mas também trazer consigo as características de um pai que corrige, que admoesta, que exorta e que dá exemplo. Essa noite, para mim não foi fácil vir e pregar para homens e mulheres mais sábios do que eu, mais íntegros do que eu, e não estou falando isso apenas para elogiá-los. Quem me conhece sabe que eu não sou de estar puxando de ninguém. Já preguei em vários lugares para algumas pessoas, mas eu nunca me senti
tão honrado de estar aqui, porque eu sei que muito em breve eu vou estar cumprimentando pastores, missionárias, diaconisas, servos e servas do Altíssimo. Vamos ficar de pé para que nós possamos orar pelos nossos ministérios.